Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Porque naquele período era a igreja quem exercia o governo sobre o Estado. Ou seja, o poder do Estado estava na mão da igreja. Os papas, por exemplo, eles que determinavam quem deveria ser os governantes. Então o líder do Estado era um sacerdote. Só que aí nós conhecemos um personagem principal nessa história chamado Lutero, que era um alemão, que ele fez uma viagem, que ele era um clérigo católico, apostólico romano. Ele fez uma viagem até Roma, que era o berço do cristianismo, porque o cristianismo se desenvolveu ali em Roma. A gente vê as cartas aos romanos, né? Paulo escreve aos romanos, então ali se desenvolveu o cristianismo. Então Lutero, ele foi fazer uma viagem até lá em Roma, e chegando lá em Roma, ele viu que havia um centro de corrupção, dentro, não do Estado, mas dentro da igreja. Naquele contexto nasce o que nós chamamos de indulgências, que nada mais era que era uma ordem do Papa da época, que ele fez com que os párocos das paróquias, por exemplo, igreja evangélica que nós conhecemos, na igreja católica chama de paróquia, e o pastor aqui, lá para eles é um padre, que tem aquele colarinho ali para identificação. Então eles precisavam do que para construir o Vaticano? Eu tive a oportunidade no ano de 2008 de conhecer a Itália e também visitei o Vaticano. O Vaticano é um país dentro da Itália. O Vaticano tem a própria moeda, eles têm um próprio banco. Você sabia que a igreja católica, meus irmãos, é muito rica? Porque as grandes riquezas que estão dentro do Vaticano, muitas delas foram roubadas dos judeus em contextos de perseguições. E eu vi o teto do Vaticano, ele é totalmente de ouro, que foi retirado da época da retirada do ouro do Brasil. Então é uma coisa absurda, tanto que os maiores pintores que nós conhecemos do mundo, Michelangelo, Donatello, e vários outros que a gente conhece, eles têm obras lá dentro. Então assim, ali é um centro de obras artísticas com valores inestimáveis. Então, só que antes da construção do Vaticano, o Papa precisava levantar recursos, não tinha dinheiro para construir aquele grande monumento. Qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos vender salvação. Então os párocos foram até as suas paróquias, chegaram para os membros das paróquias e falaram o seguinte: olha, agora a salvação você não é pela fé, a salvação agora é comprada. Nós temos aqui um papel, seu ente querido que faleceu alguns anos atrás, ele pode ser salvo. É só você comprar esse papel aqui e tá tudo bem. Gente, eles levantaram muitos recursos. Só que tem um detalhe também nessa história. A missa era celebrada em latim e ninguém entendia latim, somente o padre. Então, quando Lutero chega naquele contexto, ele ministrava também a missa em latim para alemães. Não fazia sentido. É tipo eu ministrar aqui, começar a falar em latim com vocês e vocês fazerem cara de paisagem, fingindo que estão entendendo o que eu estou falando, balançando a cabeça, como vocês fizeram. Estão entendendo? É isso mesmo. E não está entendendo nada. Então, naquele contexto, eles conseguiram levantar muitos recursos mesmo, para a construção ali, que nós conhecemos como o Vaticano. Então havia essa mistura entre política, entre governo dos homens e também o governo de Deus. Irmãos, a gente conhece a expressão, hoje de manhã eu estava meditando sobre isso. Existe uma diferença entre política e politicagem. O Brasil, infelizmente, a maioria dos governantes não fazem a verdadeira política, porque a política em si, a natureza, ela é boa. O problema é a politicagem, e a gente fala sobre isso no nosso contexto, né? Pô, aquele cara tá de politicagem comigo. Aquele cara tá fazendo politicagem comigo. O que é fazendo politicagem? O cara é, muitas vezes, politicamente politicamente ativo, mas biblicamente errado. Vocês estão aqui comigo? Então assim, nós não devemos ser politicamente corretos. A gente não usa essa expressão, o cara é politicamente correto. Não é para você ser politicamente correto, mas biblicamente correto. Mas a política em si, o governo social, não é ruim.
problema sempre foi a corrupção no coração do ser humano, porque é fácil nós falarmos para político que está roubando, que é corrupto, quando a gente faz gambiarra de TV a gato. A gente rouba sinal de internet, rouba sinal de televisão, rouba sinal de várias outras coisas, e a gente fica falando mal do político que está roubando, sendo que na verdade a corrupção já está no coração do ser humano. Na verdade, quando a pessoa vai para a política, ela já vai com o coração corruptível para exercer na política, politicagem. Então, a corrupção não nasce na política, a corrupção nasce no coração do ser humano. E na verdade, na política, ele só expressa aquilo que ele sempre foi. É a mesma coisa com dinheiro. Se você der dinheiro para alguém que é mau caráter, ela vai ser um mau caráter com muito dinheiro. Mas se nós aprendermos a termos um coração íntegro diante do Senhor, um coração, como Paulo fala, incorruptível, em qualquer lugar onde nós estivermos, irmãos, nós vamos exercer a justiça de Deus, amém? Porque não se trata do ambiente que nós estamos inseridos, se trata daquilo que nós carregamos. Mas antes de trazer a solução do governo de Deus sobre a nossa sociedade, eu vou trazer aqui alguns pensamentos rápidos para vocês, de fácil compreensão, sobre filosofias, ideologias humanas que são contraditórias, muitas vezes, às escrituras. Por exemplo, socialismo. Já ouviram falar de socialismo e comunismo? É tipo pai e filho. O pai é o socialismo e o comunismo é o filho. É praticamente o mesmo DNA. Na verdade, é uma doutrina política e econômica baseada sobretudo no princípio de igualdade. Não parece bonito? Porque o reino de Deus fala o seguinte, que não há pobre, não há rico, não há judeu, não há estrangeiro, não há negro, não há branco. Todos nós somos iguais. Quando nós estivermos no céu, amém? Glória a Deus, aleluia. Ninguém vai chegar e falar assim, aquele ali vai sentar num lugar do lado de Jesus porque ele fez mais. Não será baseado naquilo que nós fizemos, será baseado na nossa fé. Já ouviram falar de Benihim? Benihim é um cara que foi muito conhecido no nosso meio pentecostal, que muito usado por Deus, por sinal, é o profeta do paletó. Batia um paletó, né? Os caras caíam no chão. E aí ele falou que ele teve um sonho, e nesse sonho ele estava no céu. Olha, o cara estava no céu, hein? E chegando lá no céu, ele encontrou, sabe quem? A empregada da casa dele. Ele falou, oxe, você está aqui? O que você está fazendo aqui? Eu sou o Benihim. Eu preguei em cruzadas, fiz muitos sinais, maravilhas. E você, o que você fez? Eu só limpei a sua casa. Não, mas você não devia estar aqui, eu fiz muito mais do que você. E na verdade estava no mesmo lugar que aquele supostamente tinha feito muito mais do que ele. Porque no reino de Deus não há superior e inferior, nós somos todos iguais perante a Deus. Só que existe uma questão chamada de galardão, irmãos. Galardoador daqueles que buscam. Não vou entrar muitos em detalhes nisso porque demandaria muito tempo para explicar. Mas basicamente todos nós somos iguais. Então no socialismo é uma filosofia política e econômica para falar que nós somos todos iguais. E onde nasceu isso? Na Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi ali que começa, na verdade, potencializa aquilo que o socialismo e o comunismo é contra, que é o capitalismo. O capitalismo, ele é baseado no que? No incentivo da propriedade privada. Ou seja, trabalha e vamos ganhar muito dinheiro. E aí surgiu o quê? Os que tinham um acúmulo de riquezas e os proletariados. Já ouviram essa expressão? Proletariado. Proletariado é o tipo de pessoa que ele não tem nada, ele não tem propriedade a não ser a mão de obra. E se vocês olharem o nosso contexto do estado de São Paulo, na década de 70, a quantidade de imigrantes, de pessoas que vieram do Nordeste, do Sul e até mesmo de outros países, vieram para São Paulo. Por quê? São Paulo era o centro econômico, continua sendo, mas nesse período 70, 80, 90, havia muita indústria. Então todo mundo saía do sertão, saía da área rural e vinha para onde? Para São Paulo, porque falava o quê? Cara, vamos para São Paulo porque no São Paulo tem trabalho.
Cara, vamos parar de carpinar aqui, cortar cana. Minha mãe foi cortadora de cana no interior do Paraná, numa cidade chamada Cornélio Procópio. Cortadora de cana, colheu algodão, cortou milho, enfim, quem veio dessa área rural conhece um pouco desse contexto. Você vai ver muitas vezes a mão calejada, o rosto marcado de ruga por conta do sol, envelheceram mais rápido. Por quê? Ficaram sabendo, olha, em São Paulo, meu amigo, você pode trabalhar e quanto você ganha aí? R$100. Meu, em São Paulo você vai ganhar 800. Lá os caras não precisam nem estudo, porque naquela época não precisava comprovar escolaridade. E você percebe que hoje, até para ser um lixeiro, você tem que ter pelo menos o ensino médio completo. Tem empregos aí, meu irmão, que você tem que falar 2 idiomas. Está muito competitivo, não é verdade? Então muita coisa mudou de lá para cá. Só que o que havia muito nesse contexto que nós conhecemos, nessa revolução industrial, que havia muita gente rica e muita gente pobre. Por exemplo, as periferias, as cidades periféricas, onde nós estamos, em São Paulo, em Taboão da Serra, em Bu, são regiões onde são pessoas que não tiveram acesso à escolaridade ou não buscaram, não se desenvolveram na questão do ensino. O que sobrou para elas, na verdade, só foi a mão de obra. O que você sabe fazer? Cara, qualquer coisa, eu só preciso trabalhar. Então a região periférica foi formada por que a gente chama de proletariados, pessoas que não têm tanta escolaridade, mas o que elas têm é mão de obra. E você percebe, sabe como o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro com juros. O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para você. O banco fica mais rico ainda quando você pega dinheiro emprestado com ele. E geralmente é isso que acontece. Então o socialismo, ele nasce desse contexto dizendo, não, isso está errado, todos nós devemos ser iguais, não pode ter propriedade privada, não, a gente tem que todo mundo ganhar a mesma coisa, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que viver no mesmo nível. Que era, na verdade, o socialismo e o comunismo nasceu para ir contra ao capitalismo. Só que, irmãos, a gente vai olhando a história dessa filosofia, dessa ideologia, parece boa, mas ela é demoníaca. Demoníaca, literalmente, porque todos os países que tentaram implantar o comunismo foram países que mataram milhões de pessoas. E milhões de pessoas morreram não apenas com a questão da força bélica, mas também de fome. Porque o socialismo e o comunismo, eles pregavam, tem um tripé, que é destituição da família, destituição da propriedade privada e destituição da religião. Não pode ter religião. Não, família? Não. Família pode ser de Deus, mas aqui não é de Deus. E aí também eles não permitiam que vocês tivessem um empreendimento. Olha só que doideira isso. Porque segundo eles é o Estado quem vai sustentar. Só que se você for olhar, por exemplo, para a Coreia, a Coreia na verdade é filha do socialismo da antiga União Soviética, conhecida como Rússia hoje. Eles implantaram esse sistema e eles fomentaram o país. Já viu Coreia do Norte? É o país número 1 que mais persegue cristãos. Lá eles falam, não, aqui a gente que sustenta a população, só que a população morre de fome. Sabe o que eles comem? Arroz, a maioria da população. Mas já vi vários documentários, amigos meus que entraram de forma infiltrada mostraram os vídeos que a população come só arroz, enquanto o Estado, os líderes, comem um banquete. Que socialismo é esse? Parece lindo, né? Vietnã, quem lembra da guerra do Vietnã? Década de 70. Vietnã também vivia um comunismo. Aí veio a intervenção dos Estados Unidos para tentar ali de alguma forma. Só que a história fala que foi a maior derrota americana numa guerra. Outro país que você vê um comunismo implantado, Cuba. Eles pararam na década de 50. Se você for em Cuba lá hoje, você vai encontrar carros, né, da década de 50. Só que agora eles estão começando a conversar com os Estados Unidos para abrir um pouco o capitalismo, porque o povo está perecendo lá. Outro país, Venezuela, só enche o bolso dos líderes,
enquanto a população morrendo de fome, a gente viu muita imigração, muitos venezuelanos saindo, fugidos do país e chegando, sabe onde? No Brasil. Então assim, em todo lugar que foi implantado essa ideologia, não floresceu, pelo contrário, foi estabelecida uma cultura de morte, de fome sobre esses lugares. Porque nós vemos que é um princípio de Deus, é um mandato cultural de Deus em Gênesis, a família, e se tornarão uma só carne, e constituirão o que? Uma família. Se você for olhar na Constituição brasileira, a Constituição brasileira diz que uma sociedade, ela é formada por uma família. Amém, irmãos? Só que o comunismo e esse tipo de visão fala, não, a sociedade não é formada por uma família. Eu posso me relacionar com quem eu quiser e isso é uma família. Posso me relacionar até com um cachorro e isso aí eu posso chamar de família. Então, esse tipo de visão não é bíblica, irmão, não é bíblica. Existe um outro tipo de pensamento também, que ele foi desenvolvido ao longo desses anos, que é mais do pessoal da direita, que é o que chamado conservadorismo, que é o pensamento político que defende a manutenção e a instituição sociais e tradicionais como a família, a comunidade local e também a religião, dentro de um país, de um governo como o nosso, né? O governo nosso, ele é conservador, ele é da direita, né? No caso Bolsonaro, ele é da direita. Então é um país, você vai ver a linguagem dele, é meio maluco, né? Mas você vai ver que ele fala o seguinte: família, propriedade privada, ele fala sobre isso. Religião, nós temos liberdade. No comunismo não tem liberdade religiosa. Olha que loucura isso. Eu já vi vídeos recentes de concentração de partidos de esquerda falando que a igreja é um péssimo lugar, é uma má influência. Olha que doideira isso. Por exemplo, se você quiser pregar o evangelho numa escola particular, você consegue. É só você chegar com o diretor e falar: olha, eu quero fazer um grupo aqui, no intervalo eu quero reunir os alunos e eu quero pregar o evangelho. Posso? Posso. Por exemplo, a gente recebeu o convite de fazer uma capelania estudantil no colégio Guararapes aqui, particular. Você consegue fazer isso em escola pública? Não. Porque é o quê? Laico, não pode. Só que olha só, eu fiquei pensando, eu falei, peraí, então não pode pregar o evangelho na escola pública, mas na cadeia pode. Aí eu falei, não faz sentido. Então quer dizer que não posso influenciar na educação, mas no sistema prisional eu posso. Que lei é essa? Que regime é esse? Então é só para recuperar e não é para prevenir, porque na verdade o evangelho, meus irmãos, ele é o poder de Deus para aqueles que creem, amém? Não é para remediar, na verdade, o evangelho é para prevenir, principalmente. Não se desvie dos caminhos do Senhor, confia nele que ele tudo fará. É para o quê? Para você não se desviar do caminho. Não é para você lá na frente. Claro que funciona assim, né? Existem irmãos que fazem capelania prisional e glória a Deus, aleluia por isso. Porém, olha que incoerência. Se o Estado é laico, eu não posso compartilhar o evangelho na escola, mas no sistema prisional eu posso, né? Eu posso. Não faz sentido. Eu fiquei pensando nisso e falei assim, peraí, cara, porque na verdade o que acontece a quantidade de presos é por conta de falta de evangelho. Falta de evangelho. E existe, né, o que nós falamos aqui, o próximo, que é o capitalismo, que é o sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas. Parece bonito também, né? Mas no reino de Deus não te ensina sobre acumular riquezas. Na verdade, no reino de Deus, Deus te faz rico para você compartilhar as riquezas que você adquiriu. Então, no reino de Deus não proíbe você de ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Na verdade, a palavra do Senhor, ela te dá instruções para você não permitir com que as riquezas terrenas dominem você. Porque Jesus, ele falava: vocês sempre terão os pobres com vocês.
sempre vai ter pobreza, irmão. Não é o socialismo e o comunismo que vai resolver. Vamos acabar com a fome. Não vai. Não vai. Não consegue. Tanto que os caras chamam de um sistema utópico. É o faz de conta. É tipo o Fantástico Mundo de Bob. Quem assistiu o Fantástico Mundo de Bob? Que era um mundo fantasioso, parece lindo, mas é tipo o pai dizendo: ei filho, desce, vem para a vida real. Vem para a vida real. E outra, a questão no reino não se trata de igualdade, se trata de equidade, que é diferente de iniquidade, irmão. Vocês estão aqui comigo? Então, se você, por exemplo, hoje vê, existe acesso à educação no Brasil. Presta atenção, existe. Só que a nossa natureza, cultura brasileira é tão deturpada, é tão corrupta, começando dentro do ambiente familiar, que você vai para a escola pública, como eu já fui, a minha vida inteira, infantil, creche infantil, ensino fundamental e médio, na nossa época era colegial. Primeiro colegial, segundo colegial. Não é verdade? Hoje está mais chique, né? Ensino médio, ensino fundamental. Naquele período, irmãos, a maioria das crianças, dos alunos, não iam para estudar, iam para bagunçar. Ou alguns iam apenas por conta da merenda, da comida. Então, o que você espera de um aluno desse? Ele tinha que ter um esforço dobrado. E olha que incoerente. Na época monarca no Brasil, quem tinha acesso era apenas os aritocratas, que eram a classe alta. Só eles tinham acesso à educação que era dada pelos jesuítas. E aí os anos se passaram, os menos favorecidos economicamente tiveram acesso à educação, só que a educação pública, e aqueles que tinham condições de pagar, né, foram para uma escola particular. E aí eu lembro que eu falei: nossa, eu quero entrar naquela escola. Eu fui lá, me inscrevi para ganhar a bolsa. E a pessoa falava assim: vai ter prova tal dia. E eu matando de estudar, né? E aí na hora que a mulher deu, ou melhor, antes ela deu o gabarito da prova, na hora que eu olhei, falei: vixe, sem chance. É impossível você competir com uma pessoa que estuda em escola particular. Você fala: desigual. É muito desigual. Eu falei: nunca vou entrar numa faculdade. Não vou conseguir entrar. Tanto que aí criaram a lei das cotas, né? O ProUni veio, e glória a Deus por isso, né? Eu, por exemplo, eu tive acesso ao ProUni porque eu estudei em escola pública. Só que quando eu fui estudar, não dava, era incompetitivo. E aí o que eu fiz? Eu tinha que estudar dobrado. Por um lado é bom, porque vai exigir um pouco mais dessa pessoa. Tive que estudar o dobro do que pessoas que estudaram em escola particular estudaram. Então assim, hoje, por exemplo, vai estudar na USP. A maioria dos alunos foram que vieram de escolas particulares. Por quê? Eles tiveram mais acesso à informação. E se você for olhar o sistema educacional do Brasil, é falido. Sabe por que é falido, irmão? Porque a gente estuda fórmula de Bhaskara. Quem lembra a fórmula de Bhaskara? Ninguém. Como faz a fórmula? Não sabe. Você vai usar isso para quê, irmão? Para nada. Só que, por exemplo, o cara era reprovado porque ele não era bom em matemática, mas o cara era bom em comunicação, em história, em geografia, mas ele era reprovado em matemática. Não faz sentido. Então você percebe que o sistema educacional brasileiro é falido. Em países desenvolvidos, o aluno escolhe quais são as matérias que ele quer estudar, aquelas que ele mais se desenvolve. Faz muito mais sentido, não é verdade? Faz muito mais sentido. Pô, eu me desenvolvo mais na parte da educação, da comunicação, de história, partes de humanas. Mas matemática, não que eu não tenha que conhecer, eu tenho que conhecer, mas eu não sou profundo. Então pessoas eram reprovadas porque elas tinham que ser boas em todas as matérias. Então até aí você percebe que o nosso sistema educacional é falido. Não sabe ler, aí ó, 11 anos. 11 anos. Olha aí. Vamos avançar aqui, irmãos. Agora, vamos falar então sobre a solução para tudo isso.
Então o reino de Deus, ele não é socialista. Repete comigo: o reino de Deus não é socialista, o reino de Deus não é comunista, e o reino de Deus também não é capitalista. O reino de Deus não compactua com nenhum tipo de ideologia. É por isso que o reino, por isso que fala reino de Deus, reino dos céus. Tanto que os fariseus, os líderes religiosos falavam o seguinte: mas onde está o reino de Deus? Jesus respondia: o reino de Deus está entre vocês. Não é físico, ele é espiritual. Jesus mesmo fala: o meu reino não é deste mundo. Tanto que muitas pessoas falam que Jesus é um Jesus político. Jesus não é político. Tanto que quiseram fazê-lo político para sentar no trono de Israel. Os judeus, irmãos, naquela época de Jesus, eles eram dominados pelos romanos. Os romanos dominavam. Só que tem um detalhe, eu vou chegar aqui e vou compartilhar com vocês sobre essa diferença. Mas vamos lá, o que é o reino? O reino basicamente é o reinado de um rei. Repete comigo: o reino é o reinado de um rei. Então todo reino, ele tem um rei. E como que é formado esse reino? O que precisa para ter um reino? Precisa ter lei, certo? Precisa ter lei. No nosso caso é o que? A palavra de Deus. Todo reino precisa ter, sabe o que também, irmãos? Uma constituição. Nós não temos a Constituição brasileira. Temos nossos direitos direitos e deveres. No reino de Deus, você não tem direito nenhum, são só deveres. Não, mas o meu direito, no reino de Deus você não tem direito nenhum, né? Tipo a gente ligando lá para a empresa de telefone: eu estou pagando essa conta, você tem que resolver, é o meu direito, eu estou pagando. A gente não faz isso? Eu estou pagando. Aí fica lá 10 horas na linha do telefone para ser atendido pela atendente lá. E aí você não tem a resposta que você quer. O que você fala? Eu estou pagando. Você não fala isso? Aí você dá aquela carteirada, né? Eu estou pagando. Minha mãe trabalhou durante muitos anos como enfermeira no sistema público de saúde. Aí apareciam uns abençoados lá, né? Muitos bêbados. Chegavam e falavam assim: eu pago o teu salário, tem que me atender. Aí minha mãe falou assim: no meu olerite não está teu nome aqui não. Mostra teu nome aqui no olerite. Enfim, deixa eu isso para lá. Nós precisamos do que também? Um governante, um rei, a palavra, um lugar geográfico. Precisa do que? De uma moeda, não é? Toda nação ela tem uma moeda. E qual é a moeda, meus irmãos, no reino de Deus? A moeda no reino de Deus, sabe o que é? Fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Através da fé nós alcançamos a salvação. Através da fé nós somos curados. Através da fé nós somos libertos. Através da fé nós manifestamos o reino de Deus aqui nesta terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Através da fé. A fé ela é uma convicção. A fé não é um sentimento, é uma certeza, uma convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a gente se move através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não ando por vista, eu ando pela fé do Senhor. E também uma nação tem que ter o quê? Um hino. E nós temos um hinário chamado Salmos. Os hinos, né, da igreja, compostos por John Wesley, George Whitefield e vários outros grandes homens e mulheres de Deus que compuseram hinos maravilhosos. Nós temos canções. Nós exaltamos o Rei que reina soberanamente em nossa vida. Por exemplo, naquele contexto de Jesus, agora voltando aqui a falar sobre o governo romano, ele era liderado por um cara chamado César. Tanto que ele era um imperador César. No contexto de Jesus, eles saudavam César com um ave César. Sabe aquele gesto nazista? Já viu aquele gesto nazista? Não vou fazer aqui, porque talvez, né, se alguém tirar uma foto vai falar que o pastor está fazendo gesto nazista no culto. Mas você sabe o que é um gesto nazista, meu irmão? Esse gesto nazista, ele foi
ele foi copiado dos romanos, que eles faziam aquele gesto para saudar César, Ave César. No contexto de Hitler, eles falavam o quê? Heil Hitler. Ou seja, César é o meu senhor, Hitler é o meu senhor. Agora, quando eles declaravam Jesus é o meu senhor, nossa, o pau quebrava. Não, Jesus não é o teu senhor, César é o teu senhor. Se você afirmasse que Jesus era teu senhor naquele contexto, você seria morto, crucificado. Nós podemos falar com liberdade, né? Jesus é o nosso Senhor, gritar aí lá na praça do Campo Limpo, gritar igual louco, Jesus é meu Senhor, Jesus é... Não vai acontecer nada com você. Nada. Nada. Por quê? Nós temos liberdade. Nós temos liberdade. E tem um detalhe também no governo romano, que eles dominavam as nações através de poderes bélicos. E a gente vê várias guerras na Bíblia, né? A gente vê a Síria, vemos o Egito, nós vemos a Babilônia. Todos esses reinos, eles tentavam dominar as outras nações para impor o quê? A sua lei e a sua religião. Só que os romanos, eles empunhavam sim as leis romanas, porque o judeu era obrigado a pagar o tributo. Lembra quando foram falar para Jesus, ó, Jesus, viemos cobrar o imposto. Aí Jesus fala assim, e aí Jesus pergunta para Pedro, vai lá buscar na boca do peixe. Foi lá e pegou, né, a moeda, pagou o imposto dele e pagou de todos os discípulos ali. Meu irmão, se até Jesus pagou o imposto, por que são negar? Lembram que queriam provar Jesus com relação da moeda? E essa moeda de quem que é? Né? Porque os judeus queriam fazer que Jesus errasse para ele ser preso. O que Jesus responde? Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Olha que interessante isso. Os romanos, eles não empunhavam sobre os judeus a religião, porque naquele período qualquer um podia ter uma religião. Tinha os judeus, tinha os medos, tinha os sírios, cada um, e tinha os gregos eram politeístas, assim como os romanos, eles acreditavam em vários deuses. E os romanos, para arrecadar muitos recursos, eles falavam o seguinte: não, deixa eles com a religião deles, cara, não se intromete nisso não. Deixa eles cultuarem os deuses deles, mas eles têm que pagar imposto. Se não pagar imposto, vai ser preso. Quem já assistiu The Chosen? Quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista. É uma convocação, assista The Chosen. É a melhor série, melhor filme que fizeram no contexto de Jesus. É incrível. Não tem como você não chorar, irmão. Não tem como você não se converter. Porque pelo amor de Deus, os caras capricharam. Os caras mostram exatamente o contexto naquela época. Só que, vamos lá, Jesus já era uma ameaça antes mesmo do nascimento. Não é verdade? Quando aparecem os 3 reis magos e falam, viram a estrela, né? E foram procurar quem? Herodes. Olha, os caras também acho que faltaram sabedoria, né? Chegaram para o rei da região e falaram assim: ó, nós viemos saudar o rei, nós viemos adorar, trouxemos mirra, óleo, trouxemos incenso, porque era uma riqueza enorme, era um tesouro. Incenso, mirra e ouro. É isso mesmo. Era muita riqueza. Aí os caras chegam para Herodes e falam assim: nós viemos adorar o rei. Aí Herodes manda consultar os líderes religiosos, porque havia um conluio, né? Havia uma parceria da religião com o Estado. Nos escritos de vocês aí, que rei é esse? E aí eles foram ver que esse rei deveria nascer conforme as profecias lá na época de Davi. Nasceria aonde? Em Belém de Judá. E qual foi a ideia de Herodes? Mandar matar as crianças abaixo de 2 anos, sexo masculino. Que história te faz lembrar isso? Lembra do período de Moisés? Que o faraó deu uma ordem
para matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque o povo judeu estava crescendo e eles estavam interpretando, dizendo que os judeus iam subjugá-los, iam dominá-los, né? Mas esse não era o objetivo. O objetivo dos judeus era sair do Egito e voltar para a terra prometida, porque a Gozen, que era a cidade vizinha ali no Egito, era uma estação temporária, porque a promessa deles não era o Egito, a promessa deles era a terra prometida. E sabe qual é o problema de hoje, de muitos cristãos? Que eles acham que a terra prometida deles é o Egito, quando na verdade a terra prometida é uma terra que emana leite e mel, irmão. A terra do Egito, ela foi uma estação para eles ficarem, mas não era o lugar prometido por Deus, porque havia fome na terra. Então, naquele mesmo contexto, no contexto de Jesus, se cumpriu também uma profecia dizendo que haveria matança, que Raquel choraria pelos teus filhos. E realmente houve, mas Deus guardou a vida do bebê Jesus, porque Deus falou para um homem chamado José ir para onde? Para o Egito, e esperar com que aqueles líderes governamentais morressem, para que ele voltasse. E realmente ele voltou e se cumpriu a profecia, né, dizendo que ele seria chamado Nazireu. E também terra de Zebulon, de Naftali, terra que habitava povos grandes, nuvens densas. E ele diz: sobre vós brilhou a luz do Senhor. Então Jesus, ele começa o ministério dele em um lugar rejeitado, para cumprir a profecia também. Então era um contexto político, irmão, porque Jesus, antes de nascer, ele já era uma ameaça política e uma ameaça religiosa, porque haviam 2 tipos de governantes naquele período: político e o religioso. Então os caras ficaram temerosos, dizendo: acabou a mamata. Os caras, eles subjugavam o povo com altas taxas de impostos, e os líderes religiosos eram muito legalistas, obrigavam o povo judeu a obedecer a palavra de Deus quando eles mesmos não viviam. E eles recolhiam impostos, eles eram permitidos pelos romanos para colher impostos. Imagina a gente chegar e falar assim: então, vocês vão ter que pagar imposto aqui. Os soldados que foram prender Jesus no Getsêmani não eram soldados romanos, eram soldados do templo. O legalismo religioso estava impregnado no coração daquelas pessoas. Então Jesus já era uma ameaça, irmão. Então um cristão, quando ele se levanta com integridade, ele vai ser uma ameaça ao sistema político e ao sistema religioso. Amém? E a gente vê um outro herói, a gente vai falar um pouquinho mais à frente dele aqui. Só que eu encontrei, irmãos, aqui 5 erros dos cristãos com relação à política. Primeiro erro: o governo deve impor a religião. Nós temos que ter um país cristão. Tentaram fazer isso com as cruzadas, que era a base do quê? Da arma, da espada. Se converte, senão morre. Então a gente vê que algumas acreditavam, inclusive, que as leis do Antigo Testamento deviam servir, inclusive, para as leis civis hoje, como por exemplo, na lei do Estado, há algum artigo na Constituição brasileira dizendo: amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirá? Não tem. Imagina se tivesse, quem não fizesse isso seria morto. Colocar assim, a Constituição brasileira, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, não façam falsos deuses. Imagina, todo mundo tinha que seguir a risca. Não sei se você não conhece o contexto da história brasileira, por exemplo, os anos 80, 90 era marcado por um forte crescimento de religiões africanas. E aí, quem já foi no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade no ano de 2017, nas comunidades do Rio de Janeiro. Vocês sabiam que o que mais tem lá são templos evangélicos? E muitos desses templos evangélicos expulsaram pessoas de outras religiões e quebraram tudo. Os próprios traficantes são evangélicos. É verdade. Cara, é incrível. Eu cheguei lá e falei assim: mano, vou colocar a camiseta do Brasil
porque os caras vão achar que eu sou gringo. Aí eu meti a camiseta do Brasil no meio do evangelismo. Eu falei, misericórdia, cara. Eu fiquei assustado. E Rio de Janeiro aqui do lado, não é? Você anda 500 quilômetros, você encontra o Rio de Janeiro. Aí logo na entrada da Cidade de Deus, olha o nome da comunidade, Cidade de Deus. Quem assistiu o filme Cidade de Deus? Gente, eu falei, bom, é só o nome, né? Aí eu entrei na rua Abraão, depois virei à direita, estava na rua Isaías. Aí dobrei a esquina, estava no Filho de Deus. Todas as ruas da comunidade Cidade de Deus no Rio de Janeiro tem nomes bíblicos. Falei, acho que alguém colocou para profetizar sobre esse lugar, não é possível. Porque logo na entrada você vê barracas de drogas, os caras tudo com fuzil. Eu fiquei assustado. Eu achava que era só coisa de televisão, mas o negócio era pior ainda. E o cara com um bebê no colo, dando de mamar, com a pistola do outro e o fuzil pendurado. Plena luz do dia, irmão. O cara foi lá instalar a TV a gato, foi colocar o botijão de gás e o comércio rolando normal. Normal. Aí os irmãos missionários falaram assim, não, pode ir lá, os caras respeitam. Falei, mesmo? Vou lá então, hein? Aí chamei uns caras para ir comigo, vão lá comigo lá que não conheço, né? Aí eu falei, irmão, posso orar por você? Ele, ô irmão, pode orar por nós aí, pede para Deus proteger a gente aí nos tiroteios aí, sangue. Eu falei, acho que doideira, mano. Aí você vê os caras cantando, entra na minha casa, entra na minha, com um fuzil do lado e vendendo droga. Porque a maioria deles hoje são filhos de evangélicos. E muitos desses traficantes dão um dízimo. Aí tem pastor que aceita e tem pastor que não aceita. Olha que doideira. Então, irmãos, o primeiro erro é que a gente encontra que tem gente falando que o governo deve impor religião. Não faça isso. Jesus não impôs ninguém a segui-lo. Jesus não disse, você tem que me seguir. Se você não me seguir, você morre. Por um lado é verdade, né? É verdade. Mas você não deve impor alguém seguir a fé que você segue. Jesus não meteu a Bíblia na cabeça de uma pessoa falando assim, ou você se converte ou você morre agora. Ou você se entrega agora ou você... Jesus não fazia isso. Então a gente não deve impor religião, irmão. Não devemos impor religião. O Estado não tem a função de pregar o Evangelho, irmão. O Estado tem a função de estabelecer justiça. É por isso que quando existem irmãos que são cristãos, estão na política, ele não vai chegar lá com um argumento bíblico dizendo, olha, nós vamos fazer uma lei aqui e nessa lei diz com um texto bíblico. Ele não pode fazer isso. Você tem que ser bíblico sem usar a Bíblia. Vocês estão aqui comigo? Isso na teologia a gente chama de defesa da fé, que é você defender a fé cristã de forma inteligente e racional. Porque eles não lêem Bíblia. Então a gente não pode vir, porque na Bíblia diz lá em Salmos, os caras não querem saber disso. Eles esperam que você seja justo e íntegro. A gente vê um outro contexto também, que lá em Lucas, capítulo 9, versículos 52, 56, que Tiago e João, eles falaram o seguinte para Jesus, orar para mandar fogo no céu e destruir os samaritanos que não seguiam a Jesus. Olha que doideira. Não, Jesus, manda fogo do céu para acabar com esses samaritanos aí. Então, irmão, do que adianta cair fogo do céu se no primeiro momento não vai manifestar o amor e o poder de transformar o coração do homem? Deixa eu falar uma coisa, a política não tem poder para salvar. A política não tem de transformar o caráter do homem. A política não tem o poder de dar a vida eterna ao homem. Somente o Evangelho pode fazer isso, amém, irmãos? Somente o Evangelho pode fazer isso. É impossível também você impor uma fé autêntica. Porque na verdade o cristianismo, a fé cristã, ela cresceu não em ambientes de imposição, mas num ambiente de liberdade. Então aqui a gente está nesse contexto de liberdade. Então como a gente sabe que você tem uma fé autêntica? Porque não está sendo imposto para você. Porque a verdade do Evangelho está vindo muito forte sobre o seu coração, que te leva a uma convicção do pecado, do juízo e da justiça. Isso é obra do Espírito Santo, não é uma coisa imposta dizendo, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Se você não entregar, te ameaçando, não pode.
Não podemos. A gente estava falando aqui, inclusive no Raízes, ali com os irmãos, se entrar, por exemplo, uma pessoa que não tem a mesma fé que a nossa, ou até mesmo não tem a mesma sexualidade que a sua. O problema da igreja evangélica brasileira é que passou muito tempo da sua vida ministrando os órgãos genitais dessas pessoas, ao invés de ministrar o coração. O objetivo de Jesus sempre foi, irmãos, ministrar o coração, para que nascesse uma fé autêntica e não uma fé imposta. Todas as transformações que nós vimos nas Escrituras, que Jesus transformou, Ele não impôs nada, pelo contrário, o estilo de vida dele levou aquelas pessoas a uma convicção do seu próprio pecado. É o poder de Deus, irmão, não é o poder da política, amém? Não é o poder do governo humano. Por isso que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Ou seja, a fé cristã, ela floresce em ambiente de liberdade. Onde o Espírito de Deus está, o quê? A liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que vai te libertar se está sendo alguma coisa imposta? Como você se sente quando alguém te impõe algo? Como você se sente? Por exemplo, no ambiente de trabalho, o seu chefe, se você é CLT, você tem um chefe, e aí esse chefe não te comunica que tem um outro chefe abaixo dele que vai ser o seu líder. E aí esse líder chega do nada e fala o seguinte: ô mano, você vai ter que fazer um negócio ali. Aí você vai falar assim: oxe, quem é você? Como que você está falando desse jeito comigo? Não pode, você vai sentir o quê? Uma imposição. Agora, se esse líder falou: ó, a partir de hoje, a pessoa que vai te liderar é fulano de tal, tá? Então você vai se reportar a essa pessoa. E aí você vai entender: ah, agora tá claro. Senão não vai ficar uma coisa imposta, não é verdade? Você vai fazer o quê? Com excelência. Imagina, chega um doido do nada, atribulado, e começa a te impor um monte de coisa. Você vai querer obedecer? Claro que não. Mas em países comunistas é tudo imposto, irmão. É imposto para pagar, é imposto para você trabalhar. É tudo imposto, você tem que fazer isso, ou senão você é preso. Lá na Coreia do Norte, se você for pego pregando evangelho, você será preso, porque isso é lei deles. Você não pode, é imposto. Uma liberdade imposta. Tem irmãos que foram para lá, que viram no centro lá da Coreia do Norte, da cidade. Qual é o nome da capital, gente? Quem é bom em geografia? Seul não é, Seul é Coreia do Sul. Pequim é China. Vamos lá, dole uma, dole duas. Cadê os universitários aí, irmãos? Não lembro, mas a capital da Coreia do Norte. Eles foram lá e eles tiraram foto. Tem uma igreja, é só para turista ver. Para eles falam assim: não, aqui tem liberdade, aqui é comunismo, mas todo o povo é tranquilo. Lá tem uma igreja, só que é só fachada. Só fachada para enganar o povo. No reino de Deus não tem enganação, meu irmão. É tudo na luz. E a luz, ela provoca, né? Ela provoca perseguição. Segundo ponto, irmão, o governo deve, o erro, o segundo erro que nós encontramos dos cristãos com relação ao governo dos homens é que o governo deve excluir a religião. Aqui entra o comunismo. Não pode ter religião. Não pode, porque a religião faz mal, tem muita gente lunática. E esse pensamento é um fruto de um estilo de governo que chamamos muitas vezes de ateísmo de Estado. Ou seja, não pode. Aqui é um país laico, mas também é um país ateu. Não pode ter. E você percebe que todos os países que se declaram ateus são os mais ricos. Sabia disso? Pega aí a lista dos países mais ricos financeiramente. O ateísmo está batendo forte. Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Inglaterra, França e alguns outros países que se declaram ateus e seculares. Não precisamos de Deus e não deve ter religião no nosso meio. Ele diz que o governo não é só laico, ele diz que o governo é ateu. Por exemplo, vocês viram a movimentação
aqui no governo brasileiro, que os caras estavam querendo tirar até os símbolos do cristianismo dos lugares públicos. Mas é que eles falam assim, não, o Estado é laico. O Estado é laico, mas o Estado brasileiro, o país brasileiro, o país Brasil não é ateu. Porque o Brasil, irmão, foi evangelizado pelos jesuítas. O Brasil, ele é um país de fato, na sua raiz cristã. O Brasil não é ateu. Inglaterra não é ateu. Sabia que os maiores avivamentos que aconteceram nos últimos anos aconteceu na Inglaterra? Se você for na Inglaterra hoje, eu nunca fui, mas se Deus me der a graça de ir, os irmãos que foram lá falaram assim: meu amigo, tá terrível, porque a Inglaterra hoje virou o berço do ateísmo, do secularismo, consumismo, materialismo e do islamismo. Conta-se que daqui a alguns anos, Inglaterra, as grandes capitais da Inglaterra, França, Holanda e outras grandes serão predominantemente islâmicas. E deixa eu falar uma coisa, é profecia bíblica. Um dos maiores templos islâmicos no mundo está sendo construído, sabe aonde? Já construíram um em Tapicerica da Serra, não sei quem já viu, mas estão construindo um lá próximo de Santo Amaro, que é um dos maiores templos islâmicos do mundo. Já vi islâmicos muçulmanos na porta do metrô entregando panfleto falando islamizando os cristãos. Falou, não, esse negócio de trindade aí não é de Deus não, cara. Alá não concorda com isso. E aí muitos cristãos sem Bíblia acreditam. Tem muito cristão, meu amigo, só de boca, cristão nominal. O cristão brasileiro está entrando num buraco, Nico, que os americanos estão tentando sair há muitos anos e não conseguem. Ateísmo. Isso dá brecha para o quê? Para outras religiões, no caso, o Islã. Terceiro, o terceiro erro é que todos os governos são perversos e demoníacos. Aí tem muita gente que diz, não, o Estado é mau, né? O Estado é mau, e a gente é levado a acreditar que o Estado ele é mau e ruim, né? Na verdade não é o Estado que é ruim e mau, na verdade é o governante que está sentado ali. São as pessoas que estão ali exercendo o governo sobre as outras pessoas. Então essa é uma interpretação errada, irmão. Como por exemplo de Lucas 4, 5, 7, quando Satanás apareceu para Jesus e prometeu para Jesus num lugar alto. Olha o que ele diz: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Olha que Satanás, safado, sem vergonha, capiroto. Na verdade, irmãos, Satanás chegando para Jesus, levou ele aonde? Num lugar alto, porque é isso que o diabo quer fazer, levar você num lugar de uma posição pública, né? Te tentar com isso, dizendo, ó, aqui você vai ter autoridade, aqui você vai ter governo, mas você precisa se prostrar e me adorar, e aí tudo será teu. É tipo Jesus dizendo assim para Satanás: ô Satanás, deixa eu falar uma coisa, você está me oferecendo autoridade e poder, mas você esqueceu que tudo isso já foi me dado. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então se toda autoridade e poder foi me dada nos céus e na terra, você não tem nada, safado sem vergonha. Nem a casa onde você mora é tua, que logo logo eu vou mandar você capar o gato. Porque na verdade, irmão, como eu falei aqui, parece uma heresia, mas não é. Porque na verdade todo pregador, Nico, tem um livro de heresia. Então o livro de heresia, 1 Robert capítulo 1 versículo 2. Irmão, foi Deus quem criou o inferno para Satanás morar. Ele está ali de aluguel, porque um dia ele será expulso daquele lugar. E onde habita, o que habita naquele lugar é a ira de Deus, irmãos. Deus enviará para aquele lugar pessoas que não confessaram Ele como Senhor e Salvador e não viveram essa verdade. Existe, claro,
claro, isso é uma verdade absoluta. Tentaram inclusive apagar o inferno. O inferno, ele é real, assim como o céu, ele é real. Existe céu e inferno, irmão. Isso é claro. E Jesus nos ensina o caminho do quê? Da esperança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, vai para o caminho da esperança. Se você não escolher o caminho da esperança, deixa eu te mostrar então o outro caminho. O outro caminho é do inferno, da perdição. Então escolha, eu quero que você escolha o caminho da esperança. Assim como ele apresenta para nós o caminho da maldição, o caminho da bênção, da morte e da vida. Ele diz, olha, esses são os dois caminhos que você pode escolher. E essas são as consequências. Mas eu te aconselho a escolher o caminho da bênção. Te aconselho a escolher o caminho da vida. Mas a liberdade de escolha é tua. Você decide para onde você quiser ir. Então Jesus, ele não é um dos caminhos. Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho do quê? Da verdade e da vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, irmão. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Então Jesus chega para o diabo e fala assim: ô Satanás, safado sem vergonha, você está querendo me oferecer autoridade e poder se eu já tenho? Você está me oferecendo algo que já é meu. Então se tudo é de Jesus, irmão, sobra o que para o diabo? Nada, não tem nada. Mas só que tem muitos cristãos que deram ao diabo o que ele não tem. Por exemplo, a maçã mordida da Apple é do diabo. Não, isso é do diabo. A maionese Hellmann's é do diabo, porque Helma significa inferno. O código de barra, quando lançaram o código de barra, falaram o quê? Meu Deus, isso é do capeta. Aí vieram a lenda urbana, né, nas igrejas. O rótulo da Coca-Cola ao contrário, alô diabo. Aí o diabo foi pegando, nossa, a Apple é minha, a Coca-Cola é minha. Aí teve uma época que o pessoal pegava os discos de vinis da Xuxa, né, ao contrário. Ah, mano, eu não sei não, tem umas paradas que eu acredito. Tem uns negócios. Eu coloquei lá e falei, nossa, mano, isso é do diabo mesmo, mano. Eu falei, meu Deus, cara. Porque na verdade, isso já é real, já é comprovado que a Xuxa, ela fez pacto. Ela fez pacto mesmo. Ela alcançou sucesso porque ela fez um pacto com um cara doido aí. E que realmente ela fez mesmo. Inclusive, quem já ouviu falar do Beto Carreiro World? Tem uns irmãos que moram naquela região, falam que lá dentro tem uma sala satânica. No governo, e já é real que eu conheço pessoas que trabalham hoje no governo atual, que quando eles foram assumir, encontraram salas dentro do palácio central lá de Brasília, do governo do país, salas de umbanda, de sacrifícios. Então, meu irmão, não é só uma parada política, existe uma parada espiritual em jogo aí. Então tem muitos crentes que teve uma época que falou assim: não, futebol é do diabo. Aí tinha uns irmãos que não podiam jogar. Tem irmãos que hoje são adultos, nunca assistiram um desenho. Fala assim, nunca tive acesso à televisão porque na minha casa não podia. Não sei o que é um desenho, nunca assisti. Tinha irmãos que eu já fui na casa, que ele não podia sair de casa de bermuda. Tinha que sair de calça comprida, porque se saísse de calça comprida, ele perderia o posto de pastor, de um cargo dentro da igreja, porque não era de Deus. Tinha irmãs na igreja que não podia passar maquiagem, arrumar o cabelo, porque falavam, não, isso aí não é de Deus não. Olha que doideira. Então o legalismo religioso escravizou muita gente. Então a religião, ela vai te escravizar, mas só Jesus pode te libertar. Parece um jargão, né? Mas a verdade é essa, irmão. Jesus, ele veio para nos libertar de tudo aquilo que a terra tem tentado nos aprisionar, de todos os aspectos. Mas também a verdadeira liberdade de Jesus, presta atenção, irmão, não é para você levar a libertinagem. A liberdade não te leva à libertinagem, amém? Então tem dois extremos: o legalismo religioso que te escraviza e a hipergraça que o liberalismo te proporciona, que é, seja quem você quiser ser, Jesus te salvou, morreu na cruz por você,
e tá tudo certo. Pode continuar pecando aí que você tá salvo. A graça não é uma liberdade para você pecar. A graça é um poder de Deus para te salvar, te libertar, meu amigo, do pecado, e você viver uma nova vida em Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Quarto ponto, já vou terminando aqui. Que outro erro é que a igreja deve se envolver com o evangelismo e não com a política. Só prega o evangelho, que eu vi, irmãos, eu não estou defendendo político nenhum, mas eu falei, não, tá esquisito esse negócio. O próprio Lula falando assim, olha, a igreja não tem que se interferir na política, a igreja tem que ficar focada em pregar o evangelho, a política não é de igreja. Quem falou isso? Não, negão. A gente deve se envolver em pregar o evangelho, mas também pregar o evangelho na política. A gente deve se envolver sim, com certeza. A falta de envolvimento de cristãos íntegros na política fez surgir leis que favorecessem, irmãos, a leis contrárias à palavra de Deus, como por exemplo o aborto, a legalização do aborto. A Bíblia ensina sobre o que? Sobre a vida, a preservação da vida. E esses caras que são a favor do aborto, eles falam o seguinte, que quando está na barriga da mãe não é uma pessoa, só é a pessoa a partir do momento que nasce. Só que a Bíblia diz que Deus nos conhece antes da formação do nosso ventre. Ele já chama a gente pelo nosso nome. A Bíblia diz em Salmos que Ele nos formou no ventre da nossa mãe, e Ele nos escolheu antes de nós sermos formados, irmãos. Que negócio é esse? Só porque é um feto não é uma pessoa? É uma pessoa sim, irmão. E a maioria dessas pessoas que defendem o aborto estão vivas hoje. Olha que interessante isso, né? Aí você vê lá o movimento feminista, as mulheres cheias de pelo debaixo do braço, né? Com um monte de bigodão gritando, aborto, aborto. A maioria são mulheres feridas, não tiveram um bom casamento, foram abusadas, tiveram pais omissos, pais abusivos, agressivos. E aí elas encontraram uma ideologia para viver. Escutaram Cazuza, né? Eu quero uma ideologia para viver. Não, eu quero uma ideologia feminismo. A Bíblia diz que o feminismo é pecado, assim como o machismo também é pecado. A Bíblia é contra o racismo. Sabe por que é contra o racismo? Irmãos, um dos maiores avivamentos que se tem notícias nesses últimos séculos foi através de um homem chamado William Seymour, que naquela época havia uma segregação racial no finalzinho do século XIX. Ele era da igreja metodista. Dentro da igreja havia racismo. Eles não podiam frequentar uma escola bíblica da mesma sala de pessoas brancas. Olha que loucura! Os caras se submeteram a uma lei humana. Eles corromperam a palavra de Deus para se submeter a uma lei humana. Olha que loucura! Então aqui diz claramente, irmãos, que os cristãos devem se envolver sim com o evangelismo e também com a política. Mas tem um detalhe: nem todos são chamados para a política. Teve um lá em Brasília, lá, que um tal de um pastor que dá para defender o ministério das minorias, mas o cara estava defendendo, na verdade, só os cristãos. Não, né? Você tem que defender todo mundo. Povo, não é? Para com isso. A pior coisa que existe em Brasília, uma das piores coisas que existe em Brasília, irmão, sabe o que se chama? Bancada evangélica. Sabe qual é a pauta da bancada evangélica? Ideologia de gênero, só isso. Eles não têm outra pauta. Eles só são contra a ideologia de gênero, não tem nem projeto. Só que a maioria daqueles caras, que eu não vou chamar de irmãos, são interesseiros. São interesseiros, estão ali, irmãos, apenas pelos benefícios que aquele governo pode dar para eles. Por exemplo, tivemos a pandemia aí, né? Esses anos passados. Sabe o que aconteceu? As igrejas, houve um decreto para todos os estabelecimentos fecharem, não foi? Aí teve lá uns caras da igreja evangélica que foram até lá para conquistar um direito à base da caneta. Não, a igreja tem que se reunir, que não sei o quê. Mas sabe qual é o interesse deles? Não era almas. O interesse deles, sabe o que era? Dinheiro. Caiu as arrecadações, irmãos. O interesse deles não era a transformação de vidas. Então tem muita gente interessada aqui no nosso contexto, irmão. A gente não precisa ir muito longe, não.
Está aqui em Taboão, vai dar uma olhadinha ali em Budas das Artes. Muitas igrejas são envolvidas com esquema político. São envolvidas com esquema político. Por quê? Estão recebendo. A igreja deve sim se envolver com a política, mas a política jamais deve se envolver com os interesses da igreja. Porque sabe por quê, irmãos? A mensagem do evangelho, ela destruiu reinados e abalou impérios. A igreja, ela foi perseguida em todos os contextos e a igreja continuou de pé. O Império Romano, que era impossível de cair, o Império Romano caiu. Todos os impérios que tentaram se levantar contra a igreja caíram, irmãos, porque nada pode parar o poder do evangelho através da igreja de Jesus. Nada pode. Vocês estão aqui comigo? A gente vê, por exemplo, grandes líderes do Antigo Testamento se envolveram com política, como José, Moisés, Daniel, Davi. No Novo Testamento nós vemos Jesus se envolvendo com a política, os discípulos se envolveram, Paulo se envolveu com a política. Livros como Apocalipse é um livro político, Romanos é um livro político, a Bíblia fala de política. E muitos cristãos ao longo da história têm influenciado a sociedade de maneira bíblica, através da política ao longo da história. Então os cristãos devem sim. E quinto e último, irmão, a igreja deve se dedicar à política e também ao evangelismo. Praticamente o mesmo do anterior. Então os cristãos, eles devem sim se envolver com o evangelismo e também com a política. E é difícil alguém dizer, por exemplo, eu estou na política, mas lá na política a gente não prega o evangelho. Tem pessoas que não falam isso, mas na prática a gente observa, irmão, porque a gente corre o risco de transformar muitas vezes a igreja em uma ONG, em uma instituição de caridade. Deixa eu falar uma coisa, a igreja não é uma ONG, a igreja não é uma instituição de caridade. A igreja, ela deve exercer sim justiça social, assim como o Estado, o governo dos homens deve sim manifestar o que? Justiça social. Ela não tem obrigatoriedade de pregar o evangelho, amém? Mas os cristãos que estiverem nessas áreas, ele deve sim se envolver com política, mas também evangelizar. Então a gente vê nesse contexto aqui todo que muita gente transformou, por exemplo, o trabalho social em algo muito maior. Por exemplo, vamos fazer uma festa para a comunidade. Não, mas não precisa pregar o evangelho. Vamos fazer aqui uma arrecadação de roupa, vamos dar sopa, vamos dar comida, vamos abrigar o morador de rua, mas não prega o evangelho não. A igreja deve fazer isso, sim ou não? Sim, mas a igreja não pode resumir a sua vida em uma atividade social. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma instituição de caridade. A igreja é um método de Deus para transformar o mundo através do evangelho. Sim, como Jesus fala, quando você teve fome, quando tivemos com frio, quando te fomos visitar, aí Jesus fala, quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Então é o nosso dever e a nossa obrigação alimentarmos aqueles que estiverem com fome, dar água a quem estiver com sede, vestir o nu, visitar o preso na prisão. Porém a nossa obra não deve se resumir a isso. A obra nossa deve ser a proclamação do evangelho, irmão. Eu estive num lugar também no Rio de Janeiro chamado Lixão de Gramacho. Já ouviram falar? Que foi um lixão desativado, mas muitas pessoas, famílias moram em cima do lixão. Gente, é sub-humano. Você vê porco, teve cenas lá de porco comendo gente. É horrível, horrível. Mas tem gente que mora lá. E aí tem algumas instituições e ONGs que vão lá dar a cesta básica para as pessoas que estão lá. Resolve o problema? Só ameniza, porque no dia seguinte ela vai ter fome de novo. O que traz transformação, irmãos? Pregar o evangelho. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade na questão social, amém? E qual é o caminho correto? Eu vou finalizando.
José foi um homem que estava no governo abaixo de Faraó, no governo do Egito. Quem lembra disso? Então assim, Egito, ele não era uma nação judaica, ele era uma nação egípcia. Então os egípcios naquela época, eles tinham uma religião muito forte. Por exemplo, a gente olha para um sinal no céu, a gente chama do quê? Arco-íris, mas a Bíblia não chama de arco-íris, porque Íris é uma deusa egípcia. Nós chamamos do quê? Arco da Aliança. Sabe quantas cores tem a bandeira LGBTQIA+? 6. Sabe quantas cores compõem o Arco da Aliança? 7. Número 6 representa um homem. Número 7 representa a perfeição de Deus. Então até nisso, irmãos, os caras querem mudar. Mas quanto mais esperto nós estivermos, nós não seremos manipulados, amém, irmãos? Não vamos entrar nessa onda. Então nós vemos José, que ele foi usado por Deus para exercer influência no lugar que não era o seu lugar. Também vemos Daniel, que era um governador aonde? Onde que ele era governador? Na Babilônia. Você tinha lá Nabucodonosor, ele era o líder maior, mas Nabucodonosor viu um espírito de excelência em Daniel e colocou ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, como também administradores de uma província. E sabe qual é o significado do nome Babilônia? Vem de Babel, que significa grande confusão, crescendo de forma desordenada, sem planejamento. É tipo São Paulo. São Paulo cresceu economicamente, mas de forma desordenada, sem planejamento. Por isso que a gente vê esse caos todo. É ponte pra lá e pra cá, tem... Você fala, meu Deus, cara, que isso? Babel significa grande confusão. Babilônia vem de Babel. Então o cara estava lá numa cidade confusa, exercendo o quê? Poder de Deus naquele lugar. Nós encontramos também Davi, que foi levantado por Deus para governar a nação de Israel, depois da destituição de Saul. E eles falaram assim, Deus, nós precisamos de um rei, precisamos de um governante, né? Queremos um rei igual às outras nações. Aí Samuel chega para Deus e fala, e Deus fala assim, Samuel, não foi a ti que te rejeitaram, foi a mim. Então eu vou dar a eles o que eles estão pedindo, né? Então vamos dar um rei para eles. Aí Deus levantou um homem chamado Saul. Saul era pastor de quê? De ovelhas? Saul era pastor de bodes, meus irmãos. Saul era o juízo de Deus sobre o povo. Então é permissão de Deus quando Ele coloca um determinado tipo de governante em uma nação, porque a nação tem o líder que merece. Vocês estão aqui comigo? Mas aí Deus viu o coração de Davi. Nós vemos também no Novo Testamento João Batista. Sabe o que João Batista fez? Ele repreendeu um líder político, Herodes, dizendo, ei, você está dormindo com a mulher do teu irmão, rapaz. O que aconteceu com ele? Por conta da posição de Herodes, mandou prender João Batista. E por causa de uma dança, né, a mulher lá pediu a cabeça de João Batista. Só que João Batista, ele era o quê? Ele era um profeta. Ele operava sinais, milagres, maravilhas, curas? Não, você não vê nenhum milagre de João Batista. Porque às vezes a gente pensa, o profeta é aquele que faz sinais, milagres, maravilhas, o morto ressuscita, o cego vê. Mas João Batista, ele era um profeta. E ele foi corajoso em acusar, não somente acusar Herodes, mas levar Herodes para um arrependimento, dizendo, ei cara, se arrependa do teu pecado. Então o profeta verdadeiro, ele não só vai dizer o que está errado, ele vai trazer o que é certo. O que é o arrependimento? Arrependimento, irmãos, não é apenas você parar de pecar, é você começar a fazer o que é certo. Tem gente que fala assim, pastor, eu parei de pecar. Beleza, isso é bom, mas vamos começar a fazer o que é certo agora? Porque precisa ter o que? Frutos de arrependimento. Nós vemos o próprio Paulo, que repreendeu as autoridades políticas pela má administração da justiça. A gente vê lá em Atos 24. A gente vê vários textos bíblicos que ensinam a administrar, como Romanos 13, Titos 3, 1, 2. E temos, para finalizar, irmãos, muitos exemplos de cristãos que transformaram a sociedade
principalmente na área política. Por exemplo, William Wilberforce, alguém já ouviu falar desse homem? Inglês, parlamento inglês. Foi um homem que foi o precursor, o pioneiro da abolição da escravidão. E foi tão poderoso o que ele causou que essa influência chegou nos Estados Unidos, porque naquela época, irmãos, havia o quê? Os navios negreiros, que também chegaram no Brasil. Você conhece a história? O Brasil, ele tem uma raiz africana muito forte. Nós temos a mistura, o Rony aqui, né? Tem outros irmãos que têm uma mistura. Eu sou filho de um baiano que era uma mistura entre índios e negros, que é chamado no Brasil, quem estudou história, os mamelucos, né? São pessoas que vieram de origem de mistura de índios e negros. Lá no Nordeste tem muito isso. Então meu pai, ele era descendente de mamelucos. Meu pai veio de família negra. Não parece, né? Branco de olho verde, você nem pensa que eu tenho uma raiz africana. Mas olha só que interessante. Esse homem, William Wilberforce, ele, através da política, ele leva todo o parlamento inglês à libertação dos escravos, irmãos. Olha que poderoso isso. Essa influência chegou nos Estados Unidos, e essa influência que chegou nos Estados Unidos também se espalhou pelo mundo todo, chegando aonde? No Brasil. Quem já estudou sobre Princesa Isabel? A Lei Áurea, que é a lei da Carta de Alforria, a libertação dos negros no Brasil, irmãos. Olha que poderoso isso. Nós temos também a história dos Quakers. Sabe aquela aveia Quaker? Quem já tomou a aveia Quaker? Aquela empresa é de cristãos, irmãos. Quakers era um movimento dos puritanos que também lutaram nessa época para a libertação dos escravos. Olha que doideira. O que é um escravo? Que categoriza um escravo? Ele trabalha forçado, não recebe salário, não tem 13º, muito menos férias, e não tem direito nem de reclamar. Ele simplesmente tem que obedecer. A gente conhece a história dos moravianos. Quem já ouviu falar da história dos moravianos? Que nesse contexto de escravidão, os caras iam até a África, principalmente Madagascar. Os caras se vendem como escravos para pregar o evangelho para aquele povo. E aí na despedida, que eram jovens, na despedida, lá no navio, eles chegam para a família e falam para que o Senhor receba a recompensa do seu sofrimento. Nós estamos nos entregando voluntariamente em amor para pregar o evangelho para aquele povo, sabendo que eles nunca mais voltariam. Olha só, tudo nesse contexto, irmão. Tudo nesse contexto. Mais recente, nós conhecemos a história de Martin Luther King. Martin Luther King, quem não conhece? Tudo bem que na questão familiar ele não é um exemplo, tá, gente? Mas socialmente ele foi um grande exemplo. Mas tem um outro detalhe aqui também que a gente aprende na história de Martin Luther King. Você ser bem sucedido socialmente e péssimo familiarmente. Martin Luther King em família, ele não tem exemplo para contar. Ele traiu a esposa, né? Mas socialmente foi um cara que lutou contra a segregação racial. O que aconteceu com Martin Luther King? Foi assassinado. Mas aconteceu, não foi? A abolição da segregação racial. Para finalizar, irmão, nós cristãos, nós devemos e temos o direito de manifestar, temos o direito de cobrar dos nossos governantes a sua posição de justiça social na nossa nação. O próprio nome brasileiro, sabe qual é o significado do nome brasileiros? Brasileiro significa aqueles que carregam a brasa. Irmão, você está entendendo que existe até profeticamente sobre a nossa essência de brasileiro o fogo do Espírito Santo? Não foi à toa que o nosso país foi dado o nome de Brasil, pau-brasil, mas também o significado de brasileiros é aqueles que carregam a brasa. Então, irmãos, a gente precisa se apropriar dessa verdade para influenciar todas as áreas de influência. Por exemplo, sabe quem é a pessoa mais influente dentro da tua casa? Não é Lula, nem Bolsonaro, nem um governante, muito menos youtuber. A pessoa mais influente no seu lar é você. Você é a pessoa mais influente dentro da tua casa.
Os meus filhos ficam lá, né? Eu fico sempre monitorando o que eles estão assistindo, porque eu não posso transferir para um YouTuber discipular eles, quando na verdade eu tenho a minha responsabilidade de discipular os meus filhos. Tem muitos filhos, muitas famílias sendo discipuladas por Lucas Neto. E salinha de criança não é um lugar para deixar as pessoas ali, para que os pais fiquem focados aqui. Não é um lugar para elas ficarem se entretendo. A gente já falou isso. Elas não estão ali se entretendo, elas estão ali aprendendo a desenvolver a fé delas. Porque a gente acredita que a próxima geração vai ser mais poderosa do que a nossa, irmãos. Porque nós estamos cultivando a fé, não somente em nosso coração, mas no coração da próxima geração. Então você é a pessoa que tem mais autoridade, e você é chamado como um governante nesta terra, começando pela tua casa. Amém? Glória a Deus. Jesus, Ele é o nosso governante. Como diz a canção do pastor Ademar de Campos, o nosso general é Cristo, e nós seguimos os seus passos. E nenhum inimigo nos resistirá, irmão. Que Deus coloque coragem em nosso coração, fogo em nosso coração nesses dias. Amém? O objetivo dessas duas ministrações não é para você ficar chapando no corpo, para você chapar na tua cabeça, para despertar a sua consciência com relação à sua responsabilidade, não só como cidadão, mas também como cidadão dos céus, um cidadão do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Jesus, muito obrigado por esta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é espírito de vida. Nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Jesus, nós te agradecemos por um despertar em nossa mentalidade, um despertar em nossa consciência com relação à nossa responsabilidade de exercermos autoridade e governo sobre esta terra. Jesus, nos leve a essa maturidade de fé. Nos leva, Senhor, a esse pleno conhecimento de Cristo. Assim como Paulo diz: eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. É esse lugar que nós queremos entrar, Senhor. Não é a política que vai salvar a nossa nação, mas é Jesus que salvou todas as nações, e todos aqueles que se entregarem a Ele voluntariamente em amor, convencidos pelo Espírito Santo, terão as suas vidas inteiramente transformadas pelo Espírito Santo. Deus, nós temos orado e temos buscado nesses últimos dias uma intervenção divina, começando pelos nossos corações. Que haja fogo em nossos ossos, que haja fogo, Senhor, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, e nós sejamos tomados pela glória do Senhor. A tua palavra diz que a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é o lugar que nós queremos estar. Esse é o lugar, Senhor, de plena consciência da tua presença, buscando a tua presença dia e noite, para nós manifestarmos o teu reino. A tua palavra nos chama de reis e governantes, reis e sacerdotes, uma nação santa, um povo adquirido, um povo eleito, para testemunhar as maravilhas do Senhor, para levar as boas obras do Senhor, para levar a vida eterna àqueles que estão perdidos. Desperte em nós, Senhor, desperte em nós a paixão pelos perdidos, desperte em nós o amor pela tua presença. Obrigado, Jesus, porque esse nome que nós recebemos de brasileiros não foi em vão. Nós carregamos as brasas do Evangelho, nós carregamos as brasas do teu poder, as brasas de um avivamento, de um alinhamento nesses últimos dias que nós temos vivido e experimentado. Oh Jesus, obrigado pela clareza que nós temos recebido nesta noite, pelo entendimento, porque o povo não perece por falta de poder, mas por falta de conhecimento. Obrigado, Jesus, por esse conhecimento celestial. Obrigado, Deus, por essas palavras que ministraram em nossos corações. Que a gente saia daqui, Deus, para iniciar algo novo no Senhor, e que a nossa vida seja inteiramente transformada pelo poder do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, lembrei de falar algo. Eu não quero esperar para deixar para o próximo domingo, mas tem um detalhe muito importante que nós encontramos no livro de Apocalipse,
que é conhecido como a marca da besta. Quem já ouviu falar da marca da besta? A marca da besta não é a maçã da Apple. A marca da besta não é o rótulo da Coca-Cola. Não é a maionese Hellmann's, tá? A marca da besta não é o Pix. E a marca da besta também não é a vacina contra o coronavírus. Amém, irmãos? A marca da besta fala do que? Em Apocalipse 19. Será tatuada onde? Onde? Na testa e na mão direita. Presta atenção. A testa fala de uma mentalidade. A mão direita fala de comportamento. Ou seja, o padrão de pensamento modela o padrão de comportamento. Deixa eu falar uma coisa, que já é bíblico isso. Muitas pessoas já carregam a marca da besta. E onde se adquire a marca da besta? Sistemas educacionais que implantam ideologias. As ideologias são a marca da besta. Só que a Bíblia não fala apenas da marca da besta, mas a Bíblia nesse mesmo texto fala a marca do Espírito Santo. O problema é que a gente lê, por exemplo, Apocalipse, para quê? Para responder às nossas curiosidades. Se maçã da Apple é do diabo, se Hellmann's, se código de barra é do diabo, tudo é do diabo. O diabo não tem nada, irmão. Às vezes a gente está dando poder para ele que ele nem tem. Ele não tem nada. Nada, absolutamente nada. Então ele veio para quê? Para nos enganar. Tanto que Paulo fala que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. É aqui, irmãos. Alguns carregam a marca da besta aqui, mas outros também carregam a marca do Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito. E fala que aqueles que não tiverem a marca da besta não poderão comprar e nem vender. Não é verdade? Então assim, a marca da besta, só para que vocês saiam com essa consciência, é um padrão de mentalidade que afeta um padrão de comportamento. Mão fala de serviço, de comportamento. Mentalidade fala de pensamento. Ou você tem a marca da besta, ou você tem a marca do Espírito Santo. O anticristo, o que é o anticristo? Ele é contra a unção de Deus. Ele é contra toda e qualquer vontade de Cristo. Esse é o anticristo, e ele já está no nosso meio. Então o Senhor tem derramado do Espírito dele para nos preparar, irmãos, para os próximos dias. Não é para você ficar com medo, é para você ficar com temor. Medo, ele é um sentimento que é natural e humano, mas o medo, ele ataca o fundamento da fé. O temor não, o temor ele é uma reverência à santidade de Deus. Porque a gente às vezes fica com vontade de se desviar, fazer coisa errada, e a gente não faz, porque existe um temor em nosso coração. Porque Paulo fala, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso beber, fumar, trair minha esposa, posso fazer tudo isso, mas por que a gente não faz? Porque existe um temor em nosso coração, porque existe um selo do Espírito Santo que nos impede de pecarmos contra o Senhor. Amém, irmãos? Então que a gente saia com essa consciência de que nós carregamos o selo do Espírito Santo em nossos corações, em nossa mentalidade, em nossa mão. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.